Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projetinho para gestão de locações, né? Então, de equipamentos. Esse é um projeto que a gente está fazendo aqui atendendo a um pedido que apareceu aqui nos nossos comentários, na descrição, nos comentários aqui dos vídeos, tá? Então eu convido você, se você tiver um projeto que você gostaria de ver a gente trabalhando, deixa aqui, a gente vai ter prazer em colocar aqui na nossa fila de produção, de atender e mostrar aqui como a gente resolveria essa situação que você tem, tudo bem? Bom, esse projetinho aqui, ele vai ser feito em duas etapas, eu comentei isso na aula passada, né? Inclusive, para quem perdeu a aula anterior, vou deixar o link aqui em cima para você poder acompanhar, tá? Mas, como eu comentei na aula passada, a gente está fazendo uma solução mais simples, tá? Então, justamente para que você possa atender ali a sua necessidade no primeiro momento e depois, mais para frente, a gente vai ter um projeto mais completo, mais robusto para fazer essa mesma mecânica e aí sim você vai aprender como fazer várias estruturas super legais em VBA para montar essas saídas aqui que a gente tem no projeto, tá? Mas o que a gente fez lá na aula passada? Na aula passada a gente criou aqui esse rascunho, né, que serve aqui para a gente como um escopo do projeto, sempre importante fazer isso. E a gente fez aqui então 4 grandes partes aqui, né? Então o cadastro dos equipamentos, que a gente já concluiu boa parte dele, só falta aqui a parte do status, mas ele vai vir um pouco mais para frente mesmo. A gente vai fazer hoje o cadastro de clientes, a parte de locações e a parte de pagamentos que estão faltando aqui pra gente, tá? Então o que a gente vai fazer, galera? Para a parte de clientes, eu vou seguir a mesma estratégia que eu já usei na aula passada. Então eu já criei uma tabela aqui para nossos equipamentos, eu criei uma aba de configurações, né? Então a gente cria configurações diversas aqui. Então eu vou criar uma nova aba que eu vou chamar de clientes, tá? Lembrando que não estou me preocupando com estética aqui na situação, é realmente só resolver o problema, tá? Depois, mais pra frente, vai vir um projeto bacana, aí sim com estética, aí sim com mecânicas mais automáticas até por conta da programação, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou coletar agora quais são os dados que eu quero do meu cliente. Então eu quero esses dados aqui, por exemplo, tá? Então, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu posso dar um Ctrl C nisso daqui. E eu posso clicar com o botão direito, tá? E vir aqui, olha, e transpor, tá? Então ele já vai trazer aqui as informações que eu tinha lá, né, pra cá. Então assim fica mais fácil para você poder já fazer o seu registro, tá? Aí eu, da mesma forma que eu fiz aqui como tabela, eu vou transformar isso daqui em tabela também, tá? Então eu vou selecionar isso daqui tudo, Ctrl Alt T, e vou marcar que minha tabela tem cabeçalhos, tá? E vou marcar aqui o OK. E ele já vai transformar ali para mim no padrão de tabela que eu estou utilizando, tá? Então, assim vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, tudo bem? Deixa eu só tirar aqui a borda, porque lá eu estava usando sem borda só para ficar igual. Então, eu tirei aqui a borda, vai ficar igual o que a gente tinha no anterior, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Então aqui agora a gente vai precisar cadastrar alguns desses clientes para que a gente possa ter ali as informações, né, dessa pessoa aparecendo, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar lá cliente 1, por exemplo, 01, né? E aqui eu vou colocar então doc 01, tá? Então uma coisa mais boa possível, mas aqui apareceria ali o documento que você utilizaria para fazer um contrato, coisa do tipo, tá? Aqui vai aparecer o endereço, então eu vou chamar de end 01, né? Então vai aparecer ali os dados de endereço, tudo mais, telefone, eu vou colocar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos zeros. O que ele vai fazer se eu fizer isso? Ele vai colocar mudando isso aqui para zero. Isso aqui não é legal, então eu vou mudar um pouquinho a apresentação para que ele tenha cara de telefone, principalmente para celular, né? Então vou vir aqui, olha, nessa setinha que vai me trazer aqui para formatar células e vou vir aqui personalizado. E no personalizado você pode criar como que você gostaria que o registro apareça, né? Que esse número seja exibido. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aspas, parênteses, então para aparecer sempre um parênteses, 2 zeros, que são 2 dígitos obrigatórios, tá? Aspas, vou colocar novamente ali o parênteses e vou fechar um espaço, né? E vou fechar aspas ali depois, tá? Então espaço e fecha aspas. Então ele vai colocar esse espaço ali para mim e logo depois de colocar esse espaço eu vou colocar então o próximo dígito, que seria o 9 ali que aparece pra gente, né, no formato celular. Depois eu vou colocar aqui o ponto e depois 4 dígitos, né, que vai simbolizar a primeira parte do telefone, o hífen e depois mais 4 dígitos, tá? Então assim ele vai controlar para que apareça no formato que faz sentido. Então agora ele tem ali um telefone mais interessante, com cara de telefone. Lógico que a pessoa vai colocar ali o número do telefone dela, coisas do tipo, tá? Mas só para vocês entenderem como isso aqui pode ser feito. Qual que é o problema dessa lógica aqui? Essa lógica, ela permite que a pessoa faça isso daqui, olha. Escreva texto ali no meio. E eu não quero que isso aconteça. Então eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui em dados,
validação de dados, né? E eu posso colocar aqui, por exemplo, para que ele tenha apenas um número inteiro, tá? E aqui eu posso controlar quantos números, qual o range desse número. Então você pode fazer o seguinte, né? Você pode dizer que ele vai ter algum número que varia entre, né? Então 2 dígitos ali do dia, né? Ou melhor, do DDD, né? Depois o próximo dígito que seria o 9, 4 dígitos aqui seguidos e mais 4. Beleza, então esse aqui é o mínimo ali que ele teria, né? E o máximo que ele vai permitir serão 2 9s, mais um ali que seria o 9 de verdade. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então assim, ele vai controlar para que a pessoa não consiga mais escrever texto, né? Então agora a pessoa não consegue mais colocar texto, evita ali um preenchimento errado. Lembrando, tem vídeo aqui que a gente fala com mais detalhes dessa parte de validação de dados, onde a gente ensina como você coloca texto, padrão, esse tipo de coisa, entrada, saída, aquelas coisas todas, tá? Então, aqui, lembrando, a gente está sendo só simplista, mas é importante às vezes você colocar esse tipo de controle para evitar preenchimento errado e evitar que alguém, por exemplo, não salve o número de telefone faltando um dígito, né, ou coisa do tipo, tá? Então, vou encher de uns aqui. Eu acho que tá certo, beleza. Então ele já criou ali para mim, e aqui o e-mail, né? A pessoa vai colocar ali o e-mail que ela quer. Então vou colocar e-mail 01 também, seguindo a mesma estratégia que a gente usou ali, tá? Aí eu vou criar aqui agora, vou pegar isso daqui e vou arrastar aqui para baixo. Criar pelo menos até os 5 ali. Então ele criou ali, seguindo só uma ordem, tá? 5 clientes fictícios ali pra gente. Então a gente já fez aqui essa parte de clientes, né? E já saiu aqui com toda a nossa estratégia de dados também que a gente precisa, tá? Então toda essa parte aqui também já foi feita, eu vou deixar verdinho ali também. Deixa eu só mudar esses verdinhos aqui para ficar igual, por questão de mania mesmo, tá? Então ele vai fazer ali tudo já certinho pra gente. Depois eu tenho aqui a parte da locação, né? E aqui essa parte da locação é a parte mais importante, né? Então aqui que a gente vai pensar em como que a gente vai estruturar cada uma dessas informações que a gente tem aqui, tá? Novamente eu vou criar então uma outra guia, né? Então uma guia onde eu vou agora sim fazer ali os meus registros de locação, né? Então eu vou renomear aqui essa planilha, tá? Vou chamar ela aqui de locações. E aqui que eu vou fazer esse controle, tá? Então, e esse controle aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui novamente, olha, Ctrl C, posso vir aqui, transpor, beleza? Já colou ali todas as informações para mim, tá faltando aqui o status, que eu propositalmente não peguei, status, ok? E aí ele vai pegar a formatação, vou pegar a formatação aqui do lado, olha. Vou arrastar aqui para cima, pronto, aí já vai ficar sem formatação nenhuma, centralizar aqui só e vou transformar isso aqui também numa tabela, tá? Então Ctrl Alt T, minha tabela tem cabeçalhos, ok, e aí ele já vai trazer para o mesmo padrão que a gente está utilizando nos outros campos, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora, né? Eu preciso ter alguma forma, né, de buscar essas informações e fazer com que ele faça isso daqui de forma mais automática possível na maioria dos campos, tá? Então a gente vai olhar campo a campo como que a gente vai fazer cada um dos preenchimentos, tá? Aqui, olha, o contato em si, né? O contato eu vou fazer ele como sequencial, tá? Então você pode criar a regra que você quiser aí para você. Eu vou entender aqui que esse contato começa lá de 0 até o número que chegar, né? Então se você tiver padrões como ano, coisa do tipo, você pode inserir isso também de forma mais simples, tá? Mas eu vou te ser bastante simplista aqui, colocando apenas algumas informações. E aí o que tá faltando aqui, por exemplo? Eu já vi que tá faltando algumas informações aqui. Por exemplo, tá faltando a data da locação, né? Então aqui, olha, data. Então vou inserir aqui, isso é normal, tá? A gente pensa lá e falta alguma coisinha mesmo, então depois a gente vai ajustando aqui algumas informações de como cada coisa deve ser feita, tá? Então eu vou colocar ali a data da locação, até para ficar bem claro, da locação, tá? E aí eu posso usar o seguinte, olha, se eu for colocar aqui, por exemplo, dia 26/6/2025, o que eu posso fazer? Eu posso dizer aqui, se essa data aqui for igual a vazio, esse campo fica vazio também, tá? Então eu vou colocar assim, ele vai dar falso, por quê? Porque não está vazio. Se eu limpar a data, ele vai ficar vazio lá também, tá? Então isso já é legal porque não fica aquele erro, né, aparecendo por um campo que não existe. Caso contrário, eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero que ele conte os valores, né? Então ele verifique quantos valores tem preenchidos ali com relação a própria data, tá? Então eu posso fazer isso dessa forma, olha, igual, caso contrário, né, igual a conte.valores, e eu posso apontar para
próprio campo de data aqui. Então ele vai pegar quantas datas existem ali dentro. Isso vai fazer com que ele seja sequencial. Então ele entendeu que tem uma data. Então esse é o contrato 1. É um jeito fácil de você fazer isso, tá? Aí se você quiser colocar isso aqui num formato mais interessante, coisa do tipo, você pode fazer mais ou menos assim, olha, daí dentro da regra que você trabalha. Eu posso colocar aqui, olha, texto, e aí eu posso colocar assim, olha, aspas, contato, por exemplo, ou melhor, CTR de contato, por exemplo, tá? Imagina que esse seja a sigla lá que você usa. Vou colocar aqui um hífen, tá? Vou colocar aspas e vou colocar esse formato ali, né? Na verdade, isso aqui vai aparecer na frente, né? Porque é o número ou conto de valores que eu quero mudar. Um ponto e vírgula aqui. Agora sim, né? O CTR traço. E aí, eu vou colocar ali os dígitos, sei lá, por exemplo, 5 dígitos ali dentro, tá? Então, quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Né? Ele vai aparecer como agora CTR 0001, tá? Então já melhora um pouco mais. Se você é daquele tipo de pessoa que você gosta de colocar também a questão de ano, por exemplo, do contrato, coisa do tipo aparecendo, você pode fazer isso sim. Você pode vir aqui, olha, nessa parte aqui ainda colocar o seguinte, olha, uma barra, por exemplo, tá? Para ficar agradável ali, e depois colocar um e-comercial ano, e aí você pode apontar para essa condição, ou até melhor, nem vou colocar o ano, vou colocar aqui texto, para colocar só 2 dígitos, para não ficar muito grande, dessa data, né, apontando 2 As ali, que vai pegar os 2 dígitos do ano, tá? Então fechou aqui, fechou ali o parênteses do C. Deixa eu só ajustar aqui todo mundo. Deixa eu ver, aqui tá certo, formato de texto, aqui deixa eu só tirar essa barra aqui pra ver, beleza, ele só não aceitou a barra ali pra gente junto, não tem problema, então eu vou colocar a barra aqui separadamente, às vezes ele tem alguns formatos que são reservados, por isso ele acaba não aceitando, tá? Então, colocando a barra ali separadamente, né? Então, e-comercial barra e-comercial, assim ele vai fazer, então CTR 1 de 2025, então primeiro contrato de 2025, por exemplo, né? Então que acaba sendo uma estratégia que muitas empresas acabam usando, tá bom? Então percebe que você pode ir criando aqui uma fórmula que cria esse código de contrato para você de forma automática e acaba ficando bem fácil de vocês poderem trabalhar com isso, tá? Depois, agora, o cliente, né? Cliente, eu quero que ele tenha essa base vinculada com algum lugar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vou vir aqui na minha aba de clientes, vou selecionar aqui os nomes dos clientes, vou vir aqui em fórmulas e vou criar um nome, tá? Então, eu defini um nome aqui e eu vou chamar de clientes, para ficar bem fácil de achar isso aqui depois. E ele já tem aqui, tabela 2, nome, tá? Deixa eu só ver aqui, provavelmente eu esqueci de dar nome para essa tabela, sim, tab clientes, né? Então sempre lembra de colocar nome em tudo, isso facilita a vida de vocês, tá? Então coloquei o nome, agora sim, vou chamar aqui de clientes. E aí agora sim, tab de clientes, nome, né? Então ele apontou para lá, já vai ficar certo. Deixa eu só ver se eu não esqueci de mais ninguém. Esse carinha também precisa de nome, então eu vou chamar de tab loc, por exemplo, de localização. E aí aqui, né, nesse campo, eu vou vir aqui em dados, validação de dados. Vou procurar aqui lista, tá? E dentro da lista eu vou dizer que ele vai ser igual a clientes, que é o nome que eu acabei de criar. E assim, ele vai aparecer aqui os clientes que foram cadastrados ali para você, tá? Qual que é o benefício de fazer isso, né? Quando eu pego essas informações aqui, eu vou poder depois vincular lá num contrato, tá? E isso é um ponto que a gente vai falar mais no final da aula. Eu poderia vincular isso daqui ao próprio cadastro dos clientes. Então aqui eu não precisaria mostrar as informações do cliente, porque senão fica uma tabela gigante e eu entendo que não tem necessidade disso, visto que você já tem essas informações salvas em outro lugar. Mas o fato de você ter ali, a pessoa já faz com que você consiga ter esses dados prontos para poder buscar a hora que você precisar, tá? E depois você vai ter o seguinte, né? Então aqui, equipamentos, tá? Então, quais são os equipamentos, né, que foram ali locados, tá? Equipamentos, aqui nessa situação eu vou dizer o seguinte, né? Que essa pessoa, ela vai avaliar apenas um item por vez, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma outra estratégia onde você pode alocar mais de um equipamento para a mesma pessoa. Nesse caso aqui eu vou ser simplista, lembrando que é uma estratégia mais simples mesmo de envio, né? De solução, mas aqui então a gente vai poder colocar um equipamento por vez, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no cliente, tá? Então eu vou vir para cá, nos equipamentos, vou selecionar aqui todos os equipamentos que eu tenho, vou vir aqui em fórmulas, definir um nome, vou chamar de equipamentos, e ele já está apontando aqui para a ID do meu TP, da minha tabela de equipamentos, tá? Então quando ele fizer isso, eu vou vir para cá agora,
e vou colocar quais são os equipamentos que foram locados para essa pessoa. Tá? Então eu vou vir para cá na forma, no dados, né, validação de dados, vou transformar isso daqui no formato de lista e vou colocar aqui um igual a equipamentos. Então fazendo assim, ele vai também apresentar todos os equipamentos que estão lá cadastrados. Uma vez que você cadastrou um equipamento novo, ele já aparece para cá de forma automática. Tá? Agora tem o próximo ponto, né? Então quando ele faz aqui o custo, o equipamento, eu quero que ele pegue aqui, né, qual que seria o custo que ele teria para isso, tá? Então para ele calcular isso corretamente, eu vou ordenar aqui as próximas informações, porque lá a gente, no rascunho, a gente foi colocando conforme a gente ia lembrando, né? Então aqui agora eu vou começar a organizar isso daqui de forma mais interessante. Por exemplo, para calcular o custo, eu preciso do valor de diárias, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, olha, dar um Ctrl X e vou colar, né, as colunas recortadas. Então ele só mudou de ordem ali para mim, tá? Então aqui eu vou colocar quantas diárias essa pessoa vai alugar aquele item. Percebe que como eu recortei de lá e colei aqui, ele pegou a validação de dados que eu coloquei aqui do lado. Isso é uma ferramenta do Excel para tentar facilitar a tua vida, mas aqui não é isso que a gente quer. Então eu vou tirar essa validação de dados aqui. É só clicar na validação de dados e limpar tudo. Pronto, ele vai remover a validação de dados aqui, mas vai manter no campo anterior, tá? Aqui então eu vou colocar, por exemplo, que a pessoa vai ter 5 diárias. E aí agora eu posso calcular o custo. Então, igual a C. E aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu não quero que ele apresente um valor errado. Então eu vou fazer ou o equipamento for igual a vazio, ou as diárias for igual a vazio, né? Então se a pessoa deixou de preencher uma das duas informações, então esse campo também ficará vazio. Esse é o primeiro passo aqui, então tá falso, é isso mesmo, porque os dois estão preenchidos. Se a pessoa tirar o equipamento, ele some o custo. Se a pessoa tirar as diárias, ele também some o custo, para não ficar aparecendo uma informação equivocada ali que poderia gerar confusão, tá? Beleza, agora e para ele calcular isso de verdade? O primeiro passo é a gente descobrir quanto custa a diária desse equipamento, né? Então eu vou falar para ele o seguinte, né? Eu vou pedir para ele procurar isso, e para isso eu vou usar aqui o PROC-X, tá? Se você está trabalhando com versões mais antigas do Excel, você vai fazer a mesma lógica, só que com o PROC-V, tá? Então aqui eu vou dizer que é o PROC-X. O que eu estou procurando, né? O equipamento em si, tá? Onde que eu estou procurando isso? Lá na minha tabela de equipamentos, né? Então na minha tab equipamentos, então tab aqui, e isso vai estar lá na coluna ID, tá? Então um dos benefícios de você usar a tabela é isso, você pode apontar aqui de forma direta. O retorno que eu quero, né, também está na tabela de equipamentos, então eu vou pegar aqui a tab equipe, e vai estar na coluna valor da diária, tá? Então quando ele faz isso, ele já vai trazer ali essa informação para mim, tá? Não existe a possibilidade dele não encontrar nada, então eu posso deixar esse campo em branco. Eu quero que faça correspondência exata e pode começar de cima para baixo para ele sem problemas, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer o valor que custa a diária lá do equipamento 2, por exemplo. Então se eu voltar para cá e olhar equipamento 2, ele vale R$80 mesmo, o valor da diária tá certinho, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Nessa estrutura aqui, eu vou pedir para que ele coloque isso aqui no formato de dinheiro, né, para fazer mais sentido, tá? Então vai aparecer agora assim como R$80. E esse valor da diária, ele tem que ser multiplicado pela quantidade de diárias, tá? Então eu vou fazer aqui vezes o número de diárias que eu tenho. Então agora ele vai fazer 80 vezes 5, vai dar lá R$400 de aluguel. Tá? Então percebe que assim ele já vai começar a ser mais inteligente. E agora quando você vier aqui alterar essa quantidade, o equipamento, a quantidade de diárias, qualquer coisa do tipo, ele já vai ajustar aqui para você o valor ali corretamente de acordo com aquilo que você cadastrou lá nas bases anteriores, tá? Então aqui a gente começa a fazer os vínculos ficarem um pouco mais automatizados e evitando o erro ali nos cálculos, tá? Desconto, né? Desconto a gente vai trabalhar talvez com desconto percentual, normalmente acaba fazendo mais sentido, tá? Então aqui ele pode ficar como 0%, né? Ou a pessoa pode aplicar ali o desconto que foi negociado, qualquer coisa assim, tá? Então aqui, como que a gente vai trabalhar com isso? O valor aplicado ele vai ser afetado pelo custo e pelo desconto, né? Então só um cálculo ali em cima dessas duas informações. Já vou deixar ele aqui como monetário, tá? E aqui eu vou falar para ele fazer o seguinte, né? Então ele vai pegar o valor que eu tenho ali de custo, né, vezes, como eu estou trabalhando com porcentagem, eu vou abrir parênteses e fazer assim, ó, 1 menos
o desconto, né? Então assim eu acho que fica até mais fácil para você calcular, ou seja, representa ali 100%, você se preferir pode até colocar 100% ali para não confundir, se isso for mais fácil para você, subtraindo o valor que foi dado de desconto, tá? Então assim, ele vai manter o mesmo valor, porque eu estou com 0% de desconto, se eu der 10% de desconto para o cliente, então ele vai pagar na verdade R$ 580,50. Então fica mais fácil a pessoa calcular também dentro ali das suas lógicas, tá? Em algumas situações você pode até ter regras fixas que já tragam o valor de desconto ali para a pessoa. Por exemplo, se a pessoa fizer a alocação de 10 ou mais diárias, ela ganha lá 5% de desconto, coisa do tipo, tá? Então você pode criar essas regras também. Aqui a gente não está fazendo isso de forma automática, mas poderia ser, tá? Aqui esse sinal, né, e o pagamento final, essa parte aqui a gente vai fazer também como dinheiro, né, então os dois também são dinheiro ali, então já vou deixar eles prontos, tá? O que eu vou fazer aqui nessa parte do sinal? Lá na parte de configurações, tá, eu já cadastrei aqui a questão de multa, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar uma nova coluna, que vai ser exatamente igual a essa, eu vou copiar aqui, olha, e vou colar aqui. Então o sinal vai ser também um percentual, tá? Isso aqui é uma regra minha, tá? Então eu gosto de que o sinal seja uma questão fixa ali, tá? Então o que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, que ele vai calcular o valor do sinal aqui para mim de acordo com o valor que foi aplicado na realidade, tá? Então já descontando, já fazendo o cálculo de desconto e tudo mais, tá? Então o que ele vai fazer aqui, né? No sinal ele vai apontar ali para a pessoa se a pessoa tem alguma alguma questão ou não para ser paga, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou pedir para ele fazer igual ao se esse valor aqui, né, for igual a vazio, sinal que não tem nada para ser calculado ainda, tá? Caso contrário, né, então caso contrário, ele vai pegar o valor que é o valor aplicado vezes, vai vir aqui em configurações, vai apontar para esse valor aqui. Então ali o sinal de 30%, por exemplo. Aqui eu vou apertar um F4 para travar esse range, tá? Então ele fica cifrão e cifrão 2, porque todas as linhas da tabela vão apontar para a mesma coluna de sinal, tá? Então ele vai colocar ali essas informações, deixa eu só ajustar aqui, faltou uma aspas aqui e um ponto e vírgula. Pronto, agora sim. Ou seja, essa pessoa ela deveria ter pago ali R$ 174,15, tá? Só que o que acaba acontecendo? No sinal, talvez às vezes não fique legal a pessoa fazer o pagamento dessa forma. Então o que você pode fazer aqui funciona, tá? Você pode vir aqui, olha, e colocar um int aqui só para tirar os centavos, facilitar ali o pagamento, por exemplo, tá? Int, pronto. Então, só para facilitar ali a pessoa não precisar, né, pagar os centavos no sinal, você cobra esses centavos depois no final, tá? Então, vai pagar R$ 174,00 e o pagamento final vai ser igual ao valor aplicado menos o valor do sinal. Então, assim, ele vai fazer aqui para você que a pessoa vai pagar no fim R$ 406,50. Então, só para dar uma ideia aí, se você olhar a soma, vai bater certinho os 580,50, tá? Então, assim fica mais fácil para você poder trabalhar às vezes, tá? E aqui, na data de devolução, a gente vai colocar aqui a informação no formato de data abreviada também, tá? E por último, o status a gente vai colocar também com base em forma. Então percebe que só aqui a gente já criou várias estruturas, várias regrinhas que ficam bacanas para você poder trabalhar e já de forma bastante prática, bastante automática, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar aqui esses campos, tá? Então eu vou limpar aqui esses campos, por quê? Para você conferir justamente isso aqui que aconteceu, olha. Então quais são os campos onde eu preciso limpar as informações? Tá vendo esses valores que aparecem aqui, né? Isso daqui você pode resolver com a solução de apontar ali para o ou de novo, ou você pode fazer isso aqui, olha. Se erro, abre parênteses, vem aqui no final, ponto e vírgula, abre, fecha aspas, fecha parênteses, tá? Então assim ele já vai ficar mais agradável. Já resolveu aqui o sinal, que a gente já tinha tratado, falta só isso daqui, vou fazer a mesma coisa, se erro. Então, vem para cá, só por uma questão de acabamento, né? Às vezes eu vejo o pessoal entregando planilha que fica com esses sinais de erro. Para alguns clientes isso até parece que o projeto foi mal feito, né? Então, toma cuidado, não deixe esses errinhos aparecer não, porque isso mancha um pouquinho a imagem do seu projeto, tá? Mas enfim, então beleza, então a gente montou aqui quase tudo, falta só aqui a devolução e status. Na próxima aula o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa questão aqui de devolução, tá? E a partir da devolução a gente vai configurar a parte aqui de
multa, tá? Então, para que ele leve em consideração essa parte de multa de pagamento também. E aí a gente já está com o nosso projetinho quase pronto, né? Então, toda essa parte aqui também já foi feita. Então, falta só agora o status das locações, o status do cadastro de equipamentos, né? E aqui o status, a tabelinha de pagamentos, que é um pouco mais fácil de se trabalhar. Tudo bem? Eu fico por aqui na nossa próxima aula.